o dilúvio, depois vamos até os 3 jovens lá, os mancebos, na fornalha ardente, Daniel, não narrado pelo profeta Daniel, e depois já abençoa a água para batizar os infantes, os catecúmenos, e depois começa a Santa Missa. Outrora essa vigília era feita toda madrugada, antes da Idade Média, por isso as leituras são enormes, como os senhores ouviram e sentiram, porque são grandes, porque fazia parte da instrução, última instrução, para batizar os catecúmenos daquele então. Uma das leituras era do profeta Isaías. Deus Nosso Senhor dizia, por boca de Isaías, não? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, e buscai o Senhor enquanto Ele está perto. E aí ele diz que o impio não siga a sua impiedade, porque converter é mudar de caminho. Quando nós estamos em direção de uma cidade, suponhamos que vamos visitar o Rio de Janeiro. Então nós temos que obedecer, querendo ou não, as rotas que nos levam a este lugar. Tanto aéreas como terrestres, ou se fosse por outros meios, existe um caminho. Ninguém vai lá por jeito que quiser. Tem um caminho determinado para chegar. Deus Nosso Senhor, Ele está nos céus e na Santa Igreja, e Ele Ele deixou o caminho para se chegar até Ele. Então, por isso Ele vai dizer, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque os caminhos que eu deixei, diz Deus, para que vocês que queiram me seguir me encontrem, não têm sido os caminhos que vocês têm trilhado. Porque por vielas e atalhos que façamos, se esses caminhos têm como fim chegar até Deus, chegariam. Mas só que no plano de Deus não existe caminhos e vielas e atalhos. Só existe 2 meios de chegar até Deus. O primeiro é a fé católica íntegra. Absolutamente crer em tudo que Deus ensinou e a Santa Igreja nos ensina, e assim vamos transmitindo a fé, que vem de Deus, hein? De Deus diretamente para nossas almas. Este é o caminho. E agora, para ter força de chegar até Ele, existe o guia deste caminho, que se chama graça santificante, que é a vida de Deus para que aquele que está caminhando, é árduo o caminho do céu, mas possa chegar são, salvo, robusto. Não é chegar se arrastando e na porta do céu ter um troço e morrer. Não. Os caminhos de Deus são acessíveis por Deus. Deus, como é bondosíssimo, por árduo que seja o caminho do céu, Nosso Senhor é o que nós celebramos. Percorreu primeiro. Por isso a paixão de Cristo é crudelíssima. Nós vimos ontem. Nós vimos toda essa semana pelos Santos Evangelhos quão cruel é a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o católico está a viver a mesma coisa, com o mesmo rigor. Porém, o pior Nosso Senhor já fez. E Ele fez e mereceu, ou seja, vamos chamar assim, para que entendam, como que Ele pagou os pedágios deste caminho, e assim nós temos o caminho, passagem livre para chegar até Deus Nosso Senhor. Porém, é impossível fazer esse caminho se não tiver fé. Sem a fé é impossível. É verdade que existem verdades naturais, se pode conhecer a Deus do modo natural, mas o modo natural não leva à bem-aventurança sobrenatural. Precisa da graça santificante. Nós estamos no Novo Testamento e é o sobrenatural. O natural predispõe, faz com que as pessoas tenham uma honestidade, sejam justas, e quando receberem a graça de Deus, serão almas muito mais acostumadas com a virtude. Nisso não podemos discutir. Mas os honestos e bons que sem fé, eles não se salvam.
Porque Deus, nosso Senhor, Ele recompensa o natural com o natural. Por isso, muitas pessoas que não têm fé católica, e muitas vezes são hereges, ou cismáticos, ou qualquer outra classe de nomes que podem se chamar estas almas, mas elas são honestas naturalmente. E Deus as recompensa como? Com um pouco mais de saúde, e às vezes inclusive com prosperidades temporais. Agora, os que obram de modo sobrenatural, a recompensa vai ser a altura, e o sobrenatural como fim e prêmio é o próprio Deus, nosso Senhor. E quem deu esse poder a estas coisas, mesmo que tenha um aspecto natural e um aspecto sobrenatural? A virtude da justiça, por exemplo. Existe um aspecto natural, os homens justos. Agora, quando é uma alma em graça de Deus que faz a justiça como uma virtude sobrenatural, esta virtude faz merecer o céu de modo sobrenatural. Assim que o salário do natural é o natural, e o salário do sobrenatural é o sobrenatural. E quem percorreu esse caminho mais árduo foi nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não existe a desculpa, e se ela existir, ela nos fará mais criminais, mais criminosos, de falar, não, o caminho do céu é impossível, ser santo é impossível. Hoje se ouve muito isso. As pessoas acham que os santos nossos é uma grande mitologia. Então, que inventamos santos com uma vida impossível de ser vivida, com fatos espetaculares, feitos incríveis, e que depois nós os honramos, e que eles vivem lá no céu, e que nós só podemos admirá-los e não imitá-los. Isso chama absurdo. Isso é um grande absurdo. Isso é a canonização da covardia atual, da covardia moderna, porque um santo foi um pecador, e muitos deles, não é para nossa glória, mas foram inclusive pior do que nós, como se isso fora possível, mas foi. Viveram uns de modo péssimo. Uns estavam já para ser engolidos pelo demônio, e Deus fez esse espírito das trevas vomitar, e o fez realmente adverso ao demônio. Quantos que eram pagãos, que eram idólatras, ou que eram grandes pecadores, que inclusive apostataram, que perderam a prática católica da fidelidade do Evangelho e caíram neste mundo e depois se converteram por segunda vez e seguiram o caminho do céu. E por que isso é possível? Porque o sobrenatural, ele não destrói o natural, mas ele cura. Então todas essas desculpas do homem moderno que não pode ser santo são falácias. O sobrenatural cura. E é o que nós celebramos, pelas suas chagas, nós fomos curados. Nós somos curados pela chaga de Nosso Senhor. E o curar não é uma anestesia. O curar é extrair, é acabar com o mal que estava causando enfermidade. Assim que o pecado é o grande derrotado que nós celebramos. A festa de ontem, a celebração de ontem, mas a festa de hoje é nada mais que o triunfo de Nosso Senhor sobre o pecado. O que isso quer dizer? Que o pecado foi destruído, foi acabado, que o Satanás infeliz também foi derrotado pela paixão de Nosso Senhor. E esta vitória de Nosso Senhor ontem na cruz, tão gloriosa, mas aos olhos do homem uma derrota, aparentemente, um fracasso, como alguém chega a dizer por aí, mas não, Deus não conhece derrota, Deus não tem fracasso, não. É vitória triunfante do alto da cruz, do seu trono, ele vence e hoje Nosso Senhor recebe o troféu da glória. Assim como foi algo ignominioso, aquele combate, a altura desta ignominia, a profundidade disso, hoje em proporção à glória que Nosso Senhor recebe. Porque ele combateu aquele combate e venceu, e sabemos que ele fez como um homem. É Deus verdadeiro, a pessoa é divina, mas que a natureza humana sacrificada no alto do Calvário, que vence. E é um dos filhos de Adão, enquanto a humanidade, que venceu o pecado, o qual nosso pai caiu e fez com que toda a família humana estivesse a jazer no pecado, nas trevas da sombra da morte. Agora, por causa de Nosso Senhor, nós podemos ir ao céu. Nós devemos ir ao céu. E para ir para o céu, nós necessitamos da santidade. Por isso, esta festa da Páscoa, que vai durar muitos domingos,
até vir Pentecostes, e aí finda todas as festas pascais, e é o tempo perano, a cor verde volta. Mas esse tempo não é só para usarmos das alegrias pascais. As alegrias pascais é nada mais que um prelúdio das alegrias eternas. Mas para se alegrar com estas alegrias, nós devemos viver conforme Cristo ressuscitado. Porque seria uma coisa falsa, que adianta me alegrar com a ressurreição se eu não chorei com a paixão de Cristo. E como eu vou poder ressuscitar com Cristo se eu não morri? É impossível ressuscitar uma pessoa que não morreu. Essa proeza ninguém pode fazer. É um absurdo. Se está morto, não tem como ressuscitar. Então, como que vamos ressuscitar? Porque Cristo é primícia, então outros devem ressuscitar. Nós devemos morrer. E a festa pascal, que começamos hoje, e vamos seguir esses domingos a celebrar, ela tem que causar em nós a morte. A quaresma tentou, e provavelmente conseguiu alguma coisa, se é que levamos a sério a nossa quaresma. Mas a segunda misericórdia litúrgica da Santa Igreja é matar as nossas frivolidades e as nossas alegrias mundanas. Como? Celebrando as alegrias do céu. As alegrias do céu têm que acabar com as alegrias mundanas e pôr um encanto na nossa alma de estar com Deus. Por isso não consiste a festa pascal em comer os ovos de chocolate que comerão as crianças com alegria, hein? É muito mais, porque estar com Deus é muito mais do que estar com um ovo de chocolate imenso que comemos sem acabar. Isso não é nada diante de Deus. Muito mais do que estar em comum, porque é agradável estar entre irmãos, conversar em família, estar com nossos pais, tudo isso é muito agradável. Mas isso é um pedacinho desse tamanho, em comparação com o que é estar com Deus. É muito pequeno, mas é algo. E as alegrias pascais, então, já que não foi com lágrimas que nos convertemos e o homem velho não morreu, então seja por alegrias. Alegrias de Cristo, alegrias de sua ressurreição gloriosa, do seu triunfo, que podem causar em nós a morte do homem frívolo que anda atrás de alegrias falsas. E a alegria de nosso Senhor, como dizia essa escritura, a alegria do Senhor é a minha força, então a alegria de Cristo ressuscitado é a força para matar as falsas alegrias nossas. Se nós não conseguirmos isso, queridos fiéis, as nossas Páscoas, como eles falavam em outra ocasião, e repito, viram nada mais que um simbolismo. Com essa maligna propaganda do coelho da Páscoa, nada contra no aspecto católico que se pode ressalvar disso, mas nós ficamos comendo nosso chocolate, vamos comer bastante no almoço até sair rolando, mas nós não passamos a fome da quaresma, assim começa a primeira falsidade, e vamos esperar a Páscoa do outro ano para fazer as mesmas coisas, mas sem o mesmo espírito. Sem o espírito, sem a alma, tudo está morto. Sem o espírito de penitência, a nossa Páscoa já vira uma quaresma fúnebre, porque nós não matamos o homem velho e tampouco vamos vislumbrar Cristo ressuscitado com alegria de saber o que isso quer dizer. São Paulo disse que se ele não houvesse ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa fé seria vã. E obviamente seria vã, porque seria uma fé humana. Seria como crer no Edir Macedo, que em breve, com fé em Deus, ele não estará mais na face da terra, e os seus sequazes vão dizer o quê? O fundador da nossa igreja está podre no sepulcro. Agora, o fundador da fé que nós temos, o seu sepulcro glorioso está vazio, desde o dia de hoje há 2000 anos. E essa é a nossa fé. E o primeiro que a viveu e a fundou, os primeiros, não foram como nós somos. Eles souberam chorar com Cristo e estar na sua paixão, apesar de todas as mazelas humanas, mas eles viraram santos e são os gloriosos apóstolos. Como não bastassem a glória dos apóstolos, os primeiros que praticaram a mesma coisa que nós praticamos, e creram no mesmo que nós cremos, e fizeram o mesmo que nós deveríamos fazer, o que viraram? Mártires. E quando parou a perseguição de matar, porque via que era mais glorioso, mais glória para Deus e para a igreja matá-los, o que aconteceu? O heroísmo das virgens. Aí nós temos toda a Idade Média, homens que não são mártires por mãos alheias, são mártires por mãos próprias,
porque abraçam a cruz de Cristo em coerência com o Santo Evangelho, aí vira um santo confessor. Não é mártir por mãos alheias, mas ele mesmo conseguiu matar o velho homem que vivia dentro dele. E são os santos confessores. E quem dá esse poder? A virilidade dos mártires, a perseverança dos confessores, é a fé que nós professamos, mas que nós ainda não vivemos. Quando nós vivemos nossa fé, porque ela tem que chegar às boas obras, todo este ocaso da cristandade acaba, e é um novo sol, uma nova aurora, que aí vai vir a restauração do reino de Nosso Senhor, que sucumbiu por causa da nossa falta de seriedade com o Evangelho de Nosso Senhor. Nós falamos da maçonaria, nós falamos do modernismo, nós falamos de todos os inimigos de Deus, de todos os hereges, cismáticos, mas nós esquecemos que o poder deles, a força que eles têm, é por falta da nossa vida católica. Uma alma santa, de verdade, aos olhos de Deus, é capaz de inutilizar todos os inimigos de Deus. Eu não digo por força de armas e por força de persuasão, por força de fé, de convicção nas verdades eternas, com o seu terço, com a sua missa, com a sua comunhão, ela faz mais um estrago maior em proporção, em dimensão do que as armas nucleares que os homens têm, faz, porque pode causar o quê? Alcançar salvação de almas, pode frear a condenação de almas, e isso nenhuma arma humana tem poder. Mas a nossa vida, não em conformidade com o Evangelho de Nosso Senhor, é mais danino do que essas armas. Então, queridos fiéis, vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrá-la, devemos, com as alegrias possíveis, naturais e sobrenaturais, com seus ovos de Páscoa dessas crianças, e depois nós na nossa mesa com certa alegria. Mas, se isso não for para ter alegria com Deus, vai ser mais uma coisa para nos acusar no juízo particular. Nosso Senhor disse, eu te dei tudo para estar alegre comigo, e nunca se alegrou comigo como se alegrou com o mundo. E Nosso Senhor vai dizer, já que não quis se alegrar comigo, então não viva comigo e apartai-vos de mim, maldito. Esta é a sentença dos pecadores. Essa é a sentença dos péssimos católicos. E se nós aqui estamos não é para resolver essa sentença, então alegremos-nos no Senhor, como diz a Sagrada Escritura. E diz São Paulo, alegremos sempre, que a vossa alegria seja conhecida por todos os homens. Mas é uma alegria que brota do quê? De estar com Deus, de obedecer a Deus e de reproduzir em nossas obras esta parte divina da nossa fé, que é o sobrenatural visto, é o Evangelho observado pelos outros, que é o bom exemplo. Aí cessam-se os escândalos, cessam-se os litígios, cessam-se as rixas, todas essas mazelas cessam, porque todos estão obrando segundo o Nosso Senhor. E por outro lado, litígios, rixas mais fortes e intensas, porque é contra o mal, contra o demônio e contra o pecado. E assim cessa. Por isso, quando havia muitos santos, a igreja estava em paz. Paz interna, porque todos estavam em conformidade com o Nosso Senhor. E Nosso Senhor não quer que nos devoremos mutuamente. Então isso é um exemplo que ilustra o que é o homem sem Deus. Então as nossas celebrações ficam como meras celebrações, e não pode ser isso, porque isso, de certo modo, é ser irreverente com essas verdades que nós celebramos, e ao celebrá-las, honrá-las, e honrá-las, imitar o que nós estamos celebrando. Então peçamos a Nosso Senhor a graça de celebrar hoje a sua Páscoa, a sua ressurreição, e matar o homem velho que há em nós. Todos nós temos um homem velho, cruel e inimigo de Deus. Então, que se não foi a Quaresma, seja as alegrias de Deus a matá-lo, porque só o matando que podemos ressuscitar e viver o homem novo, segundo Deus, que foi criado segundo Deus, em justiça, em santidade e verdade, como diz São Paulo. Que nos alcance essa graça, Nossa Senhora, Maria Santíssima e os santos de nossa devoção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.